como Paulo Gonet Branco, então, deve se posicionar? Vamos lá, Uribe. Eu também, por hora, ainda não sei qual vai ser o conteúdo desse parecer, se ele vai defender, de fato, a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro ou vai entender que não é o caso. O que eu sei até o momento é que Paulo Gonet está nos ajustes finais desse parecer, que foi pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, em razão de um pedido de prisão que foi feito por deputados da base do governo, né? Lindbergh Farias, por exemplo. Então, isso foi endereçado, né, ao Supremo por esses parlamentares da base, por entender que Eduardo Bolsonaro tem demonstrado um sucesso, né, de alguma forma, em relação à sua atuação nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos acabaram, de fato, concretizando medidas sancionatórias, né, em relação ao Brasil, tarifaço de 50%, suspensão de vistos dos ministros, lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes e também para sua esposa mais recentemente. Até o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, né, que se voltar ao Brasil, ele sabe que vai ser preso. Não tem nenhum mandado de prisão em aberto contra ele nesse momento, mas é justamente isso que o procurador-geral está ajustando para enviar ao ministro Alexandre de Moraes para ver se tem ou não fundamentos que possam justificar, né, uma medida extrema que é um mandado de prisão preventiva. Nesse caso, né, se houver de fato uma manifestação pela prisão preventiva, isso ainda precisa ser definido pelo ministro Alexandre de Moraes, né? A PGR, como a gente costuma dizer, não decide, ela apenas dá uma opinião, ela se manifesta ali, coloca os argumentos para o judiciário sobre o que considera pertinente, né, em relação a cada caso, mas a decisão final é do ministro Alexandre de Moraes. Em geral, a tradição, né, pelo menos pelo que eu tenho observado, a praxe é que os pedidos da PGR sejam levados em conta pelo ministro relator. Então, se houver uma manifestação de Gonet favorável à prisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro, é muito provável que Moraes também vá nessa linha e decrete essa prisão preventiva, justamente por esse inquérito que tramita e que apura uma coação no curso do processo, né? Inclusive já com denúncia oferecida pela PGR, uma denúncia que aponta que Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo estão atuando nos Estados Unidos para tentar, de alguma maneira, constranger o judiciário brasileiro e impedir o avanço de inquéritos e investigações que mirem o seu grupo político da direita, que obviamente, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e já foi condenado pela corte a 27 anos e 3 meses de prisão por fazer parte aí do grupo dos cabeças, né, da organização criminosa que planejava um golpe de Estado aqui no país. Então, a acusação da PGR é uma acusação bastante contundente, né? Foi aberto, inclusive, prazo para que o próprio Eduardo pudesse se defender. Tem uma avaliação no Supremo de que Eduardo tem dificultou a notificação, né? Os oficiais de justiça não conseguiram notificá-lo diretamente, mas ele foi notificado por edital e ele próprio, só para concluir, tem falado nas redes sociais a respeito do caso, que já manifesta ali uma ciência em relação ao conteúdo da denúncia, né? Afinal, do que ele está sendo acusado. Então, tudo vem nesse mesmo contexto, a gente precisa esperar, provavelmente nas próximas horas, ainda no dia de hoje, a gente tenha finalmente o parecer da PGR a esse respeito.